A gente tá aqui no Espaço Unimed, em São Paulo, você é meu convidado se você quiser ir. E já tá esgotado. Pra você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo quando foi para esse espaço. O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3.000 e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito assim, se aquilo que eu tava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Por quê? Sabe? Porque é um negócio caro. É um negócio que envolve dinheiro. Cara, eu ia chegar aí. Porque não é um pouco tabu os caras pagar pra assistir o Dave falando? Então, eu vou chegar nessa parte porque isso aí pra mim foi muito difícil. Tá. Lembra a parada da cultura? Como que você resolve uma parada de cultura, né? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui por causa de dinheiro, Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado para algo diferente. Então, eu tava confuso, cara. Nesse dia eu tava ruim, assim, sabe? Então, eu ministrei aquilo que tava no meu coração, que era a palavra que seria daquela tour, na época, o melhor dia da minha vida. E aí, no final, eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você apresenta Jesus e depois é o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Tá. Então, ali foi... E eu sei que alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A gente tá fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. Então essa conta ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas e conseguir ter essas pessoas naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas. Então, hoje, quando tem os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de R$30. Entende? Para que todo mundo consiga ir. O que acontece hoje? Esgota em 1 hora. Esgota em 30 minutos. Aí a gente não tem como controlar. Então, a gente fez... Como é que tu faz para controlar o ego, cara? Então, eu acho que o importante, só antes da parada do ego, é a parada do cobrar para pregar. Então, não é sobre cobrar para pregar. É cobrar para sentar. Aquele lugar não tá de graça. A pregação do evangelho é de graça. E ela tem em todo lugar. Ela tem na igreja, ela tem no YouTube, ela tem com um padre, com um pastor. Aquilo ali, a pregação do evangelho, ela não tem preço. Por quê? Porque quem pagou o preço foi Jesus na cruz. Então, como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham dentro de um evento. Ninguém fala assim, é do Dave o evento? Então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. Você liga pro estádio e fala, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala, é de graça então? Eu vou fazer pra você? Não, a gente teve uma experiência no estádio uma vez, na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Tá. Esgotou em 2 minutos. E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in. Porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, tem gente que tem o coração muito fechado com isso e não deixa. E aí foi uma briga de deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em 2 minutos, esgotou outra sessão em 4 minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim, vou dar uma data pra vocês do estádio, pra quando voltar da pandemia, vocês fazerem 360. E a gente, tipo, que benção e tal. Aí o cara mandou a data pra gente e mandou o preço, 1,5 milhão. Pra alugar o estádio. E não tem som nisso, não tem som, não tem equipe, não tem segurança, não tem ECAD, não tem SS, não tem nada. E tem que pagar. O cara olhou pra vocês assim, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é que na verdade esse é o normal, entendeu? Então não é sobre cobrar o evangelho, é sobre os lugares que a gente vai. A gente produz uma experiência. A gente também teve um outro avanço que foi o seguinte, a gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. Tá. E aí tinha LED, tinha luz, tinha experiência. E aí chegava no nosso, tinha nada. Triste, umas luzinhas bandidas lá, sabe? Tinha nada. A gente falou, cara, não é justo para as pessoas isso. A mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então por que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga, cara, que maravilhoso. Cara, e assim, eu posso dizer com segurança
que pra assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de R$30. E, ó, qualquer show, Qualquer um. qualquer show não é menos de R$100 o ticket hoje. A gente faz o mais baixo, inclusive é um sofrimento muito grande por causa que tem um contratante da outra ponta. Que ele precisa pagar os funcionários dele, a equipe dele. Então não é tão simples assim, sabe? Tu tem que ganhar uma grana também? Claro, mas pensa o seguinte, que todo mundo quando olha fala, mano do céu, esse cara tá ganhando dinheiro. Ele vê um estádio lotado, ele pensa... E não, os nossos maiores eventos são os que menos tem dinheiro envolvido. Porque o custo não se paga do lugar. Um exemplo, a gente fez um evento, agora para não sei quantas mil pessoas. Quando é no estádio, tu consegue cobrar quanto por ticket? Não, a ideia do estádio é ser de graça. Tá. E se tiver a possibilidade de a gente conseguir fazer sustentável, essa é a ideia. Então a gente precisa de gente que ajude, porque o custo é muito alto. Então, por exemplo, o estádio de Joinville agora, a gente tinha um valor de dois amigos, que quando a gente falou do projeto de terminar a tour na minha cidade, que é Joinville, a gente falou, cara, a gente quer fazer de graça. Aí eles falaram assim, quanto que é a conta? A gente fez um pequeno orçamento na época, que deu um valor X, só que passou 2 anos. Quando a gente atualizou agora o orçamento, dobrou o negócio. Só que eu não quero fazer cobrado. Então a gente começou a tentar procurar algumas empresas que ajudem a gente a pagar essa conta justamente para a pessoa e de graça. Agora, sabe o que é o mais difícil? Não consegue. Porque o cara pensa, como que eu vou capitalizar a minha marca dentro disso? A gente sabe que capitaliza, que ajuda, porque mostra o lado social que a empresa se importa com as pessoas, mas não é fácil. Não é fácil. Caralho, mas... Então, o sonho da nossa vida é que aparecesse um fundo, que aparecesse um monte de pessoas que fossem generosas, porque todo mundo que fala que cobra, ele nunca pagou por nada, porque ele quer as coisas de graça e não importa que ninguém vai receber, ele não importa com o outro, mas esse cara também não ajuda a fazer para ser de graça. Mas o que eu queria é que tivesse um grupo de pessoas, esse é um sonho, e que pagasse e a gente conseguisse fazer todos os estádios de graça. Só que é quase que utópico, porque... não é assim que funciona. Dave, eu já fui evangélico e eu tenho muita objeção sobre um ponto específico. Eu queria muito que você argumentasse para eu quebrar essa objeção. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu tenho muita objeção com pastores que enriquecem através da palavra de Deus. Por exemplo, se Jesus fosse vivo hoje, ele teria o carro que você tem, aproximado no valor que você tem, a casa que você mora? Quebra. Boa. É uma objeção de muita gente. Essa questão do dinheiro é uma parada muito sensível pro ser humano. Agora, é um pouco inconsistente você dizer qual carro que Jesus teria, se teria o mesmo carro que você, porque a missão de Jesus não era viver aqui. Jesus veio para nos salvar. A vida de Jesus foi 3 anos e meio pública. Então, a consistência de Jesus não tinha lugar para pousar a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha. Ele estava de lugar em lugar. Então, a missão de Jesus era uma missão. A nossa vida aqui na Terra é um pouco diferente. Qual que é a objeção principal? Você pode perceber, sempre está conectado com a parada do dinheiro. Quando a Bíblia fala sobre o rico... e o camelo, essa expressão de o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que herdar o reino dos céus, ele não está falando de ter o dinheiro, mas do dinheiro ser o dono dessa pessoa. Então, qual que é a questão principal sobre o dinheiro? É que se o dinheiro está no meu coração, toda a minha perspectiva de mundo é lastreada no dinheiro. Entende? Então, ele só saiu da igreja porque a perspectiva de mundo dele está lastreada no dinheiro. Ele olha para o pastor e a única coisa que incomoda ele não é o que o pastor prega, é o carro que o pastor anda. Então, porque a vida está lastreada no dinheiro. Então, a minha missão de vida não é quebrar a objeção de ninguém sobre questão financeira, sobre dinheiro, se pode ou não pode, mas é que Jesus salva e leva para o céu. É sobre isso. A jornada que a gente passa na Terra, o tempo que a gente tem aqui, o carro que você anda e a casa que você anda, pouco importa, a não ser que você goste muito disso e você se mova por conta disso. Então, o coração é a ferramenta mais importante. Se o dinheiro for o Senhor,
é o que a Bíblia vai falar do rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E não é sobre ter o dinheiro, é sobre o dinheiro o ter. Entende? E é óbvio, as tentações aumentam, o ego aumenta, e aí se torna perigoso, se torna mais difícil realmente. É muito mais fácil alguém muito pobre viver o evangelho do que alguém muito rico. Quem tem muito dinheiro tem mais oportunidades, tem mais possibilidades. Então você tem mais oportunidades de virar-se contra Deus, porque chega um momento que a natureza do homem vai dizer: você não precisa de Jesus. Você tem o dinheiro, você tem a casa, o carro. Mas quem é que disse que Jesus está preocupado ou veio por conta do carro e a casa que você tem? O propósito é muito maior. Entende? Agora, com relação a pastores, ao carro, à casa, não existe um parâmetro do que é justo, do que é certo, do que é pouco, do que é muito. Isso é um pouco temeroso, é uma seara muito temerosa. Porque, como a gente falou, do coração, como que eu vou medir o coração? Igual sobre carro, sobre casa, eu teve um tempo na minha vida que o meu trabalho estava me gerando recursos e eu ficava pensando exatamente assim, sabe? Cara, será que eu posso ter esse carro? Sabe? Será que eu posso ter essa casa? E aí eu entendi que essa questão do dinheiro não tinha a ver com o meu coração. A questão do desfrutar com a minha família, de poder ter, ela não mudava a minha fé em Jesus, ela não desautoriza a minha mensagem, porque eu não fiz por conta daquilo, eu não trabalhei pensando no final, eu tinha o meu propósito maior e aquilo me rendeu frutos. O YouTube me rendeu frutos, e aí, cara, chegou uma hora que eu falei: cara, por que eu não quero ter? Por que eu não posso ter? Qual que é o problema? Eu estou falando que para amar a Jesus tem que ser pobre? Não. Eu estou falando que para amar Jesus tem que ser rico? Não. Mas eu posso ter alguma coisa melhor. Por que eu não posso ter? E aí eu me lembro que eu comprei o primeiro carro maneiro, sabe? E aí eu fiquei um mês que eu não conseguia entrar dentro do carro. E eu descobri o porquê. As pessoas. O que os outros vão pensar. Entendeu? Então não tinha a ver com o meu coração. Tinha a ver justamente com esse tipo de pensamento. Como se você ter algo bom descredibilizasse o que você fala. Ou como se aquilo fosse o motivo do teu coração e você trabalhou porque queria que aquele carro. Isso está equivocado. Eu tô entendendo. Quem ama dinheiro só vê dinheiro. Uhum. Quem reclama muito sobre dinheiro, normalmente pouco tem. Isso. Entendeu? E eu não estou nem falando sobre esse jovem que mandou, esse cara que mandou a mensagem, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas se o objetivo é desconstruir, pensa o seguinte: tira o dinheiro da equação. Olha para o resultado, olha para o fruto, olha para a mensagem, olha para aquilo que você está ouvindo. Aquilo é mais importante. O que o cara faz, o carro que ele tem, a casa que ele tem, ou a vida que ele tem, isso ele deve prestar contas a Deus. Entendeu? Então, o meu coração se curou quando eu entendi que se eu andasse com um carro barato ou com um carro caro, as pessoas iam falar a mesma coisa. Se eu pudesse ter ou não pudesse ter, as pessoas iam ainda achar a mesma coisa. Todo mundo que fala de Jesus é porque quer ficar rico. Então, todo mundo que fala de Jesus ia ficar rico. Não é verdade? Se todo mundo que prega o evangelho ficasse rico, então por que você não prega o evangelho? Aleluias. Amém, igreja? Ponto, resolve a equação. Não é todo mundo que vende curso na internet que fica rico, não é todo mundo que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite que fica rico, não é todo mundo que economiza que consegue chegar a 1 milhão. Não tem a ver com o método. Tem a ver com vários milhares de outros fatores que a gente não tem como explicar e por isso não dá para reproduzir. E é muito louco, porque assim, mais uma vez é o lance da fé. Porque olha só, uma pessoa, se explicar para uma pessoa que, assim, eu consigo ver o dinheiro. Eu consigo olhar e eu vejo dinheiro e eu consigo ver o efeito prático dele todo dia, se eu quiser, a hora que eu quiser, apenas comprando alguma coisa, né? Agora, Deus, se você não é um cara próximo de Deus, se você não tá vivendo a vida usando Jesus ou Deus como razão para aquilo ali sequer existir, que eu suponho que você deve enxergar as coisas e falar: tá, isso aqui existe porque, sei lá, Deus fez. Se isso se não tá no foco, para uma pessoa que não tá perto de Deus, ele consegue ver o dinheiro de uma maneira muito mais clara, né? E Deus é questão de fé. Então, essa motivação aqui, ela é uma motivação tangível, real,
pro cara que não consegue enxergar Deus. O que você tá falando é, meu irmão, eu não tô a motivação não é essa. A motivação é essa aqui. E o caminho e o fruto do que eu tô fazendo aqui, ele me gera uma condição de, poder me gerou frutar de uma condição, casa. exatamente. Não é por causa disso, do dinheiro que eu tô fazendo. E assim... Mas todo mundo que dá muito certo, Igor, isso é batata. Você, quando começou a fazer o podcast, você imaginou que ia dar o resultado que te dá? Olha, eu não queria me usar de exemplo, mas eu ia dizer e assim, tirando a parte de ficar rico, mas assim, eu ia dizer que é muito difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade de explicar pras pessoas que eu não tô tentando ficar rico. Então, ponto. Tenho Então, muita se dificuldade. podcast deixasse alguém rico, por que todo mundo que faz podcast não é rico? Porque se eu começo algo pela recompensa ao invés da razão do porquê estou fazendo o que estou fazendo, provavelmente eu nunca vou chegar no final porque os meus olhos estão no lugar errado. Entendeu? Então, quem trabalha para ficar rico, nunca fica rico. Agora, quem trabalha porque ama o que faz, quem faz com excelência, talvez consiga. Entendeu? Qual que é o problema? Existe muito uma parada de não é sobre inveja, sabe? Mas é uma parada de aflição. Porque o cara se sente injustiçado às vezes. Ele diz, cara, eu acordo cedo, eu faço a mesma coisa que o cara, eu falo tão bem quanto, por que eu não tenho? Aí você tem duas escolhas. Ou você continua fazendo porque aquilo te alegra também, ou você começa a falar de quem tá dando certo. Naquilo que você queria dar certo. Entendeu? E esse é um caminho que muita gente acaba tomando, e aí vira uma parada que ninguém consegue efetivamente celebrar a sua felicidade. O cara sempre tenta gerar um demérito, ele tenta diminuir você, ele tenta dizer que é injusto ter o que você tem, e aí tem o velho papo do o dinheiro que ele ganha, ele poderia ajudar muita gente. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão ignorante você dizer, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu ajudaria todo mundo. E o dinheiro que você ganha, o que você faz com ele? Quantas pessoas você ajuda? Ninguém. Provavelmente ninguém. E a desculpa que ele vai dar é porque não me sobra. Entendeu? E essa é a questão. Eu sempre tento culpabilizar, e isso é um problema do brasileiro, quem prospera tá errado. Financeiramente. Entendeu? Tem alguma coisa errada. O cara não consegue aceitar. Porque o dinheiro sempre é o problema. Sempre é o dinheiro.